Olá, boa noite, boa semana pra gente. Vamos seguir aqui com a segunda-feira no JG, que está começando agora. Enterrado na manhã de hoje no cemitério do Vinhais, em São Luís, o escritor e advogado Salvio Dino, pai do governador Flávio Dino. Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, decreta 3 dias de luto oficial. Campanha de combate à corrupção do Tribunal de Justiça do Estado em parceria com outras instituições vai ser intensificada no período eleitoral. Corpo de Bombeiros começa série de vistorias em prédios residenciais de São Luís para prevenção contra incêndios. Universidades federal e estadual se preparam para o retorno às aulas com modelo de ensino híbrido, de aulas presenciais e online. Especialmente aqueles cursos que precisam da presencialidade, que precisam de aulas presenciais, será realizado pelo formato híbrido, especialmente os cursos da área da saúde. Lembra do apartamento que pegou fogo na semana passada, o prédio que fica na região do Calhau? Bom, o acidente chamou a atenção aí para a manutenção dos cuidados com incêndios em áreas residenciais. O Corpo de Bombeiros começou uma operação para verificar o cumprimento das normas de segurança. A vistoria foi feita por equipes do Corpo de Bombeiros em diversos condomínios residenciais. O órgão verifica pontos importantes, como se nos prédios a acessibilidade para a entrada das viaturas, a presença de extintores e alarmes de incêndio. Então, cada edificação ela possui uma quantidade de elementos que nós verificamos para emitir o certificado de aprovação. De maneira geral, nós verificamos desde a acessibilidade às viaturas de combate a incêndio, quanto a presença de elementos de combate a incêndio, que são agentes extintores, sprinklers, que são aqueles chuveiros que auxiliam no momento de um incêndio, iluminação de emergência, alarme de incêndio, enfim, são diversos elementos que nós verificamos para que o certificado de aprovação ele seja emitido. Essa ação do Corpo de Bombeiros está sendo feita em pelo menos 50 prédios residenciais e tem como principal objetivo verificar possíveis irregularidades e, assim, evitar que incêndios ocorram nesses locais. Na semana passada, um apartamento deste prédio, que fica no bairro Calhau, pegou fogo devido a um curto-circuito no cabo de um aparelho elétrico. Ninguém ficou ferido, mas por segurança os moradores tiveram que deixar o local e só podem retornar quando os equipamentos estiverem reajustados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o certificado de avaliação que é emitido pelo órgão há pelo menos 2 anos não era atualizado. De acordo com este administrador de condomínios, a manutenção pode evitar acidentes desse tipo. É muito importante que os condomínios eles tenham essas manutenções todas em dias. Essas manutenções, nós temos várias manutenções que são essenciais para a segurança de todos, como recarga de extintores, as próprias mangueiras, a rede de hidrantes, o alarme de incêndio, as sinalizações de emergência nas escadas. Então, tudo isso faz parte da manutenção de um condomínio. Nos locais onde foi encontrado alguma irregularidade, a administração do prédio comercial é acionada e deve imediatamente corrigir a falha. Todos os elementos que estão faltantes ou então que não estão em funcionamento, em pleno funcionamento, nós elencamos eles em uma notificação e essa notificação é repassada para o gestor do condomínio. Ele precisa providenciar dentro de 30 dias, caso não providencie, ele pode estar sujeito a multas. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União que o atendimento presencial nas agências do INSS vai ser retomado a partir do dia 14 de setembro. A previsão era que o atendimento voltasse hoje, mas a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia decidiu adiar mais uma vez aí para o desespero de quem precisa do atendimento presencial. A suspensão ocorreu em março, em razão da pandemia, e desde então o INSS e o Ministério da Economia vem prorrogando aí o atendimento de forma remota.
Por enquanto, os segurados e beneficiários devem acessar os canais Meu INSS pela internet e a Central 135 pelo telefone. Mas a gente sabe que é difícil, né, esse tipo de atendimento. Foi enterrado ainda na manhã de hoje no cemitério Parque da Saudade, no Vinhais, o corpo do escritor e advogado Sálvio Dino, pai do governador Flávio Dino. Ele não resistiu às complicações da Covid. Sálvio Dino também dedicou a vida à política. Foi com texto de Gonçalves Dias, que fala de vida e de luta, que o governador Flávio Dino informou pelas redes sociais a morte do pai dele, Sálvio Dino, aos 88 anos, vítima da Covid-19. Muitos políticos manifestaram solidariedade à família do governador pelas redes sociais, como o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto. Várias instituições também manifestaram solidariedade e notas de pesar, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Maranhão, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. A Assembleia Legislativa decretou luto oficial de 3 dias nas atividades do Parlamento Estadual. Sálvio Dino já foi deputado estadual, foi prefeito da cidade de João Lisboa e também ocupava a cadeira de número 32 da Academia Maranhense de Letras. Ele chegou a ser preso em 1964, durante a ditadura militar, e ter os direitos políticos cassados. Por conta dos protocolos impostos pela Covid-19, não houve velório. O sepultamento aconteceu aqui em São Luís. Bel Soares para o Jornal da Guará. E por conta da morte do pai do governador Flávio Dino, a Secretaria de Saúde adiou para amanhã, às 9 horas da manhã, a divulgação do relatório do inquérito sorológico realizado para avaliar o cenário atual da pandemia no estado. O inquérito sorológico foi realizado em 69 municípios do Maranhão, nas 19 regiões do estado. O resultado do mapeamento, realizado em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, vai contribuir aí para dar para entender um pouco o estágio de infecção entre os maranhenses. Hora do intervalo, mas eu volto já para te mostrar o lançamento da campanha de combate à corrupção do Tribunal de Justiça e também a decisão dos trabalhadores dos Correios em seguir com a greve. O nosso intervalo é bem rápido, eu estou aqui esperando você. De volta para te contar que a pandemia foi uma oportunidade, no pior sentido, para o desvio de recursos públicos. Mais de R$1 bilhão teriam sido desviados por meio de contratos firmados de forma fraudulenta na compra de materiais e equipamentos para combater a Covid, isso aí em todo o país. Aqui no Maranhão foi lançada uma campanha para combater a corrupção que vai ficar mais intensa neste período eleitoral. Os casos de pessoas presas por corrupção são registrados com frequência. Em muitas situações, as denúncias são contra servidores e gestores públicos. E nem mesmo a pandemia de coronavírus conseguiu reduzir os índices. Durante este período, mais de R$1 bilhão teriam sido desviados através de contratos firmados para a compra de materiais para combater a doença em todo o país. As denúncias são investigadas por órgãos fiscalizadores. Para tentar combater essa prática no Maranhão, o Tribunal de Justiça lançou uma campanha e a criação de uma frente estadual de combate à corrupção. Nossa disposição é estar atentos a todos esses deslizes de gestores públicos e tomar a seriedade das ocorrências que estão acontecendo no Estado, os processos que chegam a este tribunal relativo à improbidade administrativa, os processos criminais de crimes contra o interesse público, contra a administração pública, para encararmos com seriedade esse mal. A campanha vai ser realizada em parceria com órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que vai atuar para combater essa prática no ano eleitoral. Firmando aqui esse compromisso para conjuntamente a gente estabelecer o mesmo ideal, o mesmo comportamento no sentido de combater esse mal que assola
todo o país, aqui o nosso estado, e nós vamos envidar todos os esforços no sentido de seguir nesse caminho de combate à corrupção. O Ministério Público também vai atuar na campanha. O órgão solicitou, através de um requerimento, uma lista de quais gestores respondem por processos no Tribunal de Justiça maranhense. Inclusive, já requeria ao desembargador Lorival, já estou mandando o requerimento, pedindo inclusive os processos que tramitam aqui neste Tribunal de Justiça, para que nós demos andamento, não só dos novos, mas também os que já estão aqui no tribunal. A campanha vai atuar principalmente neste período eleitoral. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, julga os gestores municipais que estão em situação irregular. O Tribunal de Contas ele tem um papel importante, institucional, no sentido de informar a Justiça Eleitoral, em todas as eleições, a relação dos gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Isso para efeito de ser levado em consideração, subsidiar a decisão da Justiça Eleitoral no sentido de deferir ou não o registro de candidaturas. E a greve dos Correios vai continuar. A decisão foi tomada em uma assembleia com os sindicatos que representam a categoria nos estados. A decisão por seguir com a paralisação teria acontecido hoje, porque, segundo os sindicatos, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos insiste em manter a retirada de 70 cláusulas de acordo coletivo aí, firmado com a categoria que envolve vale alimentação, vale cultura, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, entre outros benefícios. E aqui no Maranhão, os trabalhadores confirmaram que seguem com a decisão nacional. Bom, agora dá uma olhada na situação do Maranhão em comparação com os outros estados do Nordeste sobre o desempenho do comércio varejista. E foi um resultado positivo, já vou adiantando. Mesmo em meio à pandemia, foi registrada alta nas vendas em junho, até em comparação com o ano passado. Um junho bem gordo para o comércio varejista do Maranhão, que registrou o maior número de vendas no Nordeste comparado ao mesmo período de 2019. Os dados são da nota bimestral de conjuntura econômica sobre o Nordeste, a partir de pesquisas do IBGE e publicada pelo Instituto Maranhense de Estudo Socioeconômico, o IMESC. O fato do Maranhão ter apresentado um bom volume de vendas em termos tanto do varejo restrito quanto do varejo ampliado, sendo que no varejo restrito foram 14% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, isso se deve muito a uma recuperação melhor do mercado de trabalho. Embora a gente saliente que está havendo fechamento de dados do primeiro semestre e que aponta que o Maranhão está numa gradual recuperação, o que é positivo para as variações das atividades econômicas do comércio varejista. A publicação destaca também outro fator importante, os dados do CAGED, que registram o saldo de 410 novos empregos formais no comércio neste período. O aumento de empregos apontado pelo CAGED para o mês de junho é um dado muito bom, muito positivo, tendo em vista que 410 empregos de saldo formal para esse período específico, mês de junho, ele se traduz em uma maior quantidade de pessoas com renda. Você tem, de um modo geral, uma pessoa que passa a ter renda dentro de um núcleo familiar de 5 ou mais pessoas, onde todas se beneficiam, e de uma maneira mais ampla, isso contribui para um melhor volume de vendas do comércio. A comparação é com junho do ano passado. O varejo pode ser considerado um termômetro para a economia, e este resultado positivo indica o começo de uma recuperação, mas ainda cedo para falar em vendas de final de ano melhores do que foi registrado em 2019. O que nós costumamos dizer é que os dados do primeiro semestre são importantes para averiguarmos se há uma recuperação da economia. E há uma tendência forte nesse sentido, de que é uma recuperação escalonar e gradual. Entretanto, para fazermos uma perspectiva do fim do ano, ainda é necessário aguardar mais alguns dados. Chegou a hora da pausa no JG para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, o Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para
realmente, de verdade, ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercados de R$500. Isso mesmo, eu vou repetir. Um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, não é? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250. O que você vai fazer com esse dinheiro? Pagar a sua tarifa de energia elétrica. Pensa que acabou? Ainda não, tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem um sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com o Equatorial, então não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E logo mais, como as universidades públicas do Maranhão se preparam para o retorno às aulas previsto aí para o próximo mês, tem essas e outras notícias, logo depois do intervalo. Eu volto já. Às 5h33 tem baixa-mar com 0,6 metro. Ainda pela manhã, às 11h37 tem praia-mar com 5,1 metros. No final da tarde, às 17h55, volta a praia-mar, agora com 1,1 metro. E a terça-feira termina com praia-mar de 5,1 metros. Estou de volta com os dados atualizados sobre o coronavírus aqui no estado. Agora há pouco, esses números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde. Até agora, no Maranhão, já foram contabilizados 144.895 casos de coronavírus. O número de suspeitos atualmente são 4.543. O número de recuperados, que a gente sempre gosta aqui de destacar no JG, o número de maranhenses que estão recuperados da Covid-19 são 133.466 e o número de óbitos aumentou em 13. Hoje já são 3.365 óbitos. E seria hoje o primeiro dia de aula na Universidade Estadual do Maranhão após a suspensão aí dessas aulas por conta da pandemia. Seria, mas teve que ser adiada para o próximo mês, porque os chips com os dados de internet não chegaram a tempo aí para os estudantes. E o ensino vai ser na modalidade híbrida. Quem também se prepara para um novo modelo de ensino é a Universidade Federal. Acompanhe aí na reportagem de Bel Soares. Por aqui, o silêncio e calmaria atípicos a um campus universitário. A pandemia afastou alunos, professores, servidores. Segundo o MEC, pelo menos 15 universidades federais do país continuam sem aulas. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem 1 milhão de alunos nas universidades federais. Por conta da pandemia, 231 mil estão sem aulas. Aqui na Federal do Maranhão, depois de 6 meses com as atividades paralisadas, a retomada das aulas está marcada para o dia 14 de setembro. E como vem ocorrendo na maioria das instituições de ensino, esta retomada deve também obedecer o sistema híbrido, ou seja, com aulas presenciais e online também. E é a necessidade de cada curso de graduação que vai definir o método aplicado. O formato escolhido pelos colegiados de curso será o formato remoto ou também formato híbrido, de acordo com as características dos cursos, especialmente aqueles cursos que precisam da presencialidade, que precisam de aulas presenciais, será realizado pelo formato híbrido, especialmente os cursos da área da saúde. No site da UFMA, este edital convoca os alunos para receberem tablets e chips para serem usados nas aulas à distância. Já na Universidade Estadual, que decidiu manter apenas as aulas remotas, a data da retomada das atividades foi adiada de 24 de agosto para 9 de setembro. A justificativa é o atraso na entrega dos chips pela empresa de telefonia móvel.
Agora tem os analistas Geraldo Ense, Felipe Clã e Clodoaldo Corrêa. E na bancada, o entrevistado de hoje é o deputado federal e presidente do DEM no Maranhão, Juscelino Filho. Um ótimo início de semana para todos nós. O JG volta amanhã às 18h30 e você fica na companhia do jornalista Hugo Reis amanhã. Tá combinado? Não perca. Uma ótima noite para você e até a próxima.